Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Essa aula de hoje é uma aula muito especial, porque é uma aula com questões do Estatuto da Criança e do Adolescente para quem já está aí se preparando para as provas de conselheiro tutelar. Esse ano de 2023, a gente vai ter processo de escolha dos novos conselheiros tutelares que vão assumir a função aí pelos próximos 4 anos. E já tem gente que já está se preparando, recebi várias mensagens no meu Instagram do pessoal, professora, como é que são as provas para conselheiro tutelar, o que a gente tem que estudar, enfim. Então, eu preparei uma listinha de questões para a gente já visualizar como é que o ECA é cobrado aí nas provas, né, para a escolha de conselheiro tutelar. Pessoal, cada município do nosso país e no Distrito Federal, nós temos que ter pelo menos um conselho tutelar. Cada conselho tutelar tem que ter 5 membros. Aqui no Distrito Federal, a gente tem mais de 40 conselhos tutelares. E este ano, realmente, a gente vai ter o processo de escolha. Ele acontece em data unificada, no primeiro domingo de outubro. E realmente, eu tenho uma galera aí querendo se preparar, mas deixa eu fazer um destaque interessante. O processo de escolha é definido pelo município e pelo Distrito Federal. Em boa parte dos municípios e no DF, dentre várias etapas ou mais de uma etapa, nós temos uma prova. E é justamente essa prova que no momento a gente está aí começando a se preparar para ela. As provas, no geral, elas vão cobrar, nem todo município tem, tá? Mas boa parte dos municípios tem essa prova como fase do processo de escolha para conselheiros tutelares. Essa prova, no geral, ela vai cobrar basicamente o direito da infância e da juventude, as normas que tratam do direito da infância e da juventude, dentre elas, uma das mais importantes, obviamente, é o Estatuto, é o ECA, mas existem outras leis. No decorrer aí do tempo aí, a gente vai ver essas outras leis, mas basicamente a gente começa pelo ECA. Esse vídeo serve para quem está estudando para as provas de conselheiro tutelar ou pensa em estudar para elas e também para as provas de concurso público, não deixa de ser questão de ECA, não deixa de ser treino. E um detalhe importante, as provas para conselheiro tutelar geralmente dão uma aprofundada no ECA. Então é interessante até para quem está estudando para concurso assistir essas aulas, porque ela também serve para verificar o seu conhecimento sobre o estatuto. Vamos começar? Eu separei aqui questões dos dois últimos processos de escolha no âmbito do Distrito Federal. Nós tivemos processo de escolha para conselheiro tutelar em 2019 e em 2015. Então, eu separei as provas dos dois últimos processos aqui no Distrito Federal. Se você está assistindo esse vídeo e não é do DF, é de um município aí, de um outro estado, e quer fazer a prova para conselheiro tutelar do seu município, coloca aqui no nosso vídeo, faz um comentário aqui de onde você é, qual é o seu município, que aí eu preparo uma listinha com questões que foram aplicadas no seu município e a gente resolve aqui também, tá bom? Vamos começar? Vou fazer apenas um destaque importante. O ECA, ele teve algumas alterações ao longo aí de alguns anos, 2017, 2019. Essa lista que eu coloquei aqui tem questões de 2015. Então, alguns itens, salvo engano, 2 itens, a gente não vai encontrar a resposta correta com base na lei hoje, porque a questão era correta lá na redação do ECA em 2015, mas eu fiz questão de deixar porque são questões muito boas e que a gente consegue ver algumas atualizações do ECA também, tá? Pega seu caderno aí, seu material, seu papel, sua caneta, que a gente vai começar a responder essas questões. Vamos lá? Então, ECA para as provas do Conselho Tutelar em exercício. Então, vamos começar. Vamos para o nosso primeiro item. Item número 1, prova aplicada aqui, ó, pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do DF em 2019. Geralmente escolhe-se uma banca para concurso mesmo. Por isso que quem está estudando para concurso acaba também aproveitando muito dessas questões, tá bom? Por quê? Porque elas geralmente são organizadas por bancas que também organizam concursos públicos. Vamos lá para o nosso primeiro item. Com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, julgue os itens a seguir. O deferimento da tutela independe da idade da pessoa tutelada. Não se esqueça que, vamos botar aqui no cantinho, que a tutela, eu vou até utilizar uma outra slide. A tutela, vamos botar aqui, ó. A tutela é uma das 3 formas de colocação de criança ou adolescente no seio de uma família substituta. Então, a colocação de criança ou adolescente em família substituta, vou melhorar esse substituta que ficou tortinho, se dá de 3 formas: através da guarda, da tutela
e da adoção. Então, guarda, tutela e adoção são as três formas de colocação de criança ou adolescente no seio de uma família substituta. A tutela, ela literalmente envolve a administração de bens. Beleza? Então, o tutor é aquele que, além de amparar a criança ou adolescente, irá administrar os seus bens, irá administrar o seu patrimônio. A gente brinca muito que a tutela é para criança rica, né? A guarda é para criança pobre e criança rica, ela tem a tutela. Então, veja bem, quando os pais de uma criança ou adolescente são falecidos ou foram destituídos do poder familiar e essa criança tem um patrimônio, né, a ser administrado, o instituto aplicável nesse caso é a tutela. Então, alguém vai ser responsável pela tutela dessa criança ou adolescente. Vamos pegar, por exemplo, o caso da Glória Maria, né, que faleceu recentemente. Salvo engano, as filhas dela são adotadas e ela adotou sozinha. Então, são filhas da Glória Maria e, obviamente, não tem ali a pessoa do pai, né? E ela, infelizmente, veio a falecer recentemente e deixou um patrimônio para as duas filhas, uma herança gigantesca, diga-se de passagem. E aí, nesse caso, por serem menores de idade, ainda não dispõem de capacidade civil para administrar esse patrimônio sozinha. Elas não têm capacidade civil, que só é adquirida quando a pessoa completa 18 anos de idade. Então, veja bem, alguém tem que ficar com a tutela das duas filhas da Glória Maria. E aí, geralmente, quase que em 100% dos casos, a pessoa, porque como se trata de pessoa que tem patrimônio e que já sabe que por uma situação da vida pode vir a falecer e deixar os filhos aí, né, entre aspas, sem nenhum responsável legal, oficialmente definido, essa pessoa acaba em testamento já deixando alguém designado para ser o tutor. Então, no geral, toda pessoa que tem patrimônio já deixa alguém ali, olha, em testamento, lá arquivado, lavrado em cartório, que o tutor vai ser fulano de tal. Pode ser um parente, pode ser a avó, pode ser um tio, pode ser, enfim, pode ser um amigo, o padrinho, a madrinha, enfim, pode ser parente ou não, tá bom? E aí isso é deixado em testamento, judicialmente o testamento é aberto e o juiz fala: olha, fulana de tal, Glória Maria, deixou como tutora de suas filhas, sei lá, a irmã da Glória Maria, a tia das crianças. Beleza. E ela passa a ser a tutora e é quem vai cuidar das crianças, amparar e administrar os bens. Então, a tutela pressupõe pais falecidos, os dois. Se um morre e o outro não morre, esse que sobrou é quem vai tutelar o patrimônio dessa criança ou adolescente. Os dois serem falecidos ou os dois serem destituídos do poder familiar. E aí o tutor assume a administração dos bens, é administrar, não é pegar para si, não é usufruir. E o juiz passa literalmente a acompanhar. Então, ele não deixa a pessoa administrando sozinha e fazendo o que bem entende. Tem que administrar. A tutela pode ser destituída. Se o juiz verificar que aquela pessoa não está administrando corretamente o patrimônio, nem cuidando direito dessas crianças e adolescentes, ele destitui a tutela, passa para uma outra pessoa. Caso a pessoa venha a falecer e não tenha deixado ninguém em testamento, morreu e não deixou um testamento, o juiz vai verificar quem, principalmente da família, pode melhor cuidar das crianças e administrar seu patrimônio. Então, tudo isso é um processo judicial, tudo isso demanda, obviamente, uma série de detalhes que o juiz vai avaliar caso o pai ou a mãe não tenha deixado em testamento, quem é a melhor pessoa que vai ficar com a tutela das crianças. Mas, ó, eu disse para você que a tutela é para crianças cujos pais foram falecidos ou destituídos do poder familiar, porque elas não têm capacidade civil para administrar o patrimônio, por serem menores de idade. Isso significa que quando elas completam 18 anos de idade, passam a ter capacidade civil plena para poder cuidar da sua vida, administrar o seu patrimônio, e aí não faz mais sentido a tutela. Então, a tutela ela é concedida a pessoas até elas completarem 18 anos. Quando as filhas da Glória Maria completarem 18 anos, elas não vão precisar mais de tutor, elas já terão a possibilidade plena de cuidar do seu próprio patrimônio. Então, a tutela só é concedida para pessoas até 18 anos de idade. Portanto, vamos pegar aqui o nosso item. Nosso item diz o seguinte: o deferimento da tutela independe da idade da pessoa a ser tutelada? Errado.
A tutela vai depender da idade, sim, tem que ser menor de idade. Completou 18 anos, já não cabe mais aí o deferimento ou então a manutenção da tutela. Combinado? Se você quiser saber tudo sobre tutela, vamos botar aqui os artigos 36 a 38 tratam aí da tutela, do Instituto da Tutela. E deixam bem claro essa questão da idade, deixam bem claro a questão da tutela, que a gente chama de tutela testamentária. Essa que é deixada via testamento pelos pais, né? Caso eles venham a falecer. Combinado, pessoal? Tranquilo? Joia. Então, depende sim da idade. Vou fazer só uma pequena observação, tá bom? Se eventualmente a gente tem alguém que é maior de 18 anos e mesmo assim não consegue administrar seu patrimônio porque tem algum tipo de doença ou deficiência. Então, a gente tem pessoas que completam 18 anos e que mesmo assim não têm capacidade civil por terem alguma doença, alguma deficiência. E aí, nesse caso, também não é tutela. Maior de idade que não tem capacidade civil, por exemplo, vive em estado vegetativo, ou então tem algum problema psicológico que não tem noção, discernimento. E aí, nesse caso, a gente chama de curatela. Então, a tutela realmente ela depende da idade, até 18 anos. Ah, mas se der 18 anos e a pessoa ainda não tiver condições de se administrar, porque não tem discernimento, porque tem algum problema e tal, tal, psicológico, psiquiátrico, aí nesse caso também não é tutela, ela realmente é apenas até os 18 anos. Aí nós teremos a curatela de alguém que vai ser entregue para alguém ser o curador. Vai cuidar e administrar o patrimônio daquela pessoa que é maior de idade, mas mesmo assim não tem capacidade civil plena, tá bom? Então, joia. Nosso primeiro item está errado. Item 2. Com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, julgue os itens a seguir. A revogação de guarda de menor de idade dispensa ato judicial. Opa! A gente já viu que a guarda, a tutela e a adoção são três formas de colocação de criança ou adolescente no seio de uma família substituta, não é isso? E aí, ó, existe um detalhe mega, ultra, power importante. É o fato de que a colocação em família substituta é o que a gente chama de reserva jurisdicional. É reserva jurisdicional. Ou seja, depende sempre de um juiz. Conselho tutelar não pode conceder guarda, nem tutela, nem adoção de nenhuma criança ou adolescente para ninguém, somente o juiz. E a guarda é quando alguém, por exemplo, a guarda ela é literalmente a forma de colocação da criança numa família substituta, em que essa pessoa vai passar a cuidar legalmente daquela criança. O ECA deixa muito claro que a guarda, ela tem como uma de suas funções regularizar a posse de fato. É alguém que já cuida da criança, sempre cuidou da criança, mas não tem legalmente a guarda. Eu sempre cito o caso dos avós, que tem muitos avós no Brasil que criam seus netos desde pequenininho, e tem a guarda de fato dessa criança, é quem é o responsável. A guarda pressupõe o dever de assistência material, moral, educacional. E aí você tem os avós, desde pequenos, sempre fazem isso. Ou os tios, ou uma madrinha, ou enfim, não importa quem seja. Geralmente a gente tem os avós. E aí, para regularizar essa posse de fato da criança, a pessoa pede a guarda dela, mas tem que ser na justiça, ok? Tem que pedir na justiça ao juiz que vai conceder, e o juiz, ao conceder a guarda, ele também vai observar a situação. E se entender que o guardião não está exercendo a guarda corretamente, o juiz pode revogar a guarda, tá bom? Depois de ouvido o Ministério Público, o juiz pode revogar a guarda e passar para uma outra pessoa. Então, esse item aqui também está errado. Errado por quê? Porque se dispensa, deixa o item errado, correto seria depende de ato judicial. Quando a gente fala de guarda, a gente está falando dos artigos 33 a 35. Tem tudo sobre guarda. Bom, próximo item número 3, com base no Estatuto da Criança e Adolescente, julgue os itens a seguir. A adoção de criança é medida irrevogável? É essa daqui, com base no ECA, está certinho. A adoção, ela é
irrevogável, é medida excepcional, que só vai ser utilizada quando esgotar todos os recursos da colocação da criança ou adolescente numa família substituta, e ela é medida irrevogável. A guarda é revogável, a tutela é destituído, mas a adoção não, tá bom? E eu sei que você já deve ter ouvido falar por aí, mas fulano devolveu a criança, mas fulano devolveu a criança para adoção. Mas vamos fazer o seguinte, não vamos nem entrar nessa polêmica. A prova cobra o que está escrito aonde? No ECA. E o ECA diz que a adoção é irrevogável e não tem exceção. Então bote do jeitinho que está no ECA. Tá bom? Joia. Vamos continuar. Próximo item, item de número 4. Com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, julgue os itens a seguir. O Conselho Tutelar tem competência para suspender ou destituir o poder familiar dos pais quando necessário. Opa, misericórdia. Campeão de prova essa pergunta. Campeão de prova. E você vai lembrar sempre que a colocação de criança em família substituta, a destituição, suspensão do poder familiar, são medidas consideradas como reserva jurisdicional, só cabe ao juiz. Portanto, o Conselho Tutelar não tem o poder de retirar ou suspender o poder familiar dos pais. É medida judicial mesmo. Se precisar de um suporte da lei, artigo 136 fala do assunto, e também a gente vai encontrar essa questão da destituição do poder familiar no artigo 24. 22, 24 dá para colocar, mas mais precisamente no 20, 23, 24, tá bom? Artigo 23 e 24, além do 136. Boa! Próximo item, item de número 5. Com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, julgue os itens a seguir. Ana, gestante, com 27 anos de idade, compareceu ao Conselho Tutelar de sua região para obter orientações sobre seus direitos e os direitos de seu filho ainda em gestação. Tinha dúvida quanto à possibilidade de indicar uma acompanhante para o seu atendimento pré-natal, seu trabalho de parto e seu pós-parto imediato, todos no Sistema Único de Saúde. Como sua gestação foi considerada de alto risco, Ana também quis saber se poderá acompanhar seu filho caso ele precise de internação hospitalar em unidade de terapia intensiva logo após o parto. Além disso, Ana revelou seu interesse em entregar o recém-nascido para adoção após o parto e gostaria de saber sobre as consequências disso. Considerando a situação hipotética apresentada, julgue os itens a seguir de acordo com com a Lei 3.257, Marco Legal da Primeira Infância. Boa. Ana, aí vem para julgar o item, né? Ana terá direito a uma acompanhante de sua preferência durante o pré-natal, o pós-parto imediato, mas não durante o parto. E, gente, ó, a gente tem lá no artigo 8º os direitos da gestante. Aqui a gente está falando do direito fundamental à vida e à saúde da criança e do adolescente. E quando se fala em vida, a gente está falando principalmente do tratamento da gestante. Para eu garantir o direito à vida de uma criança, eu tenho que cuidar dessa criança ainda na gestação, né? Na verdade, da gestante ainda na gestação. E dentre os direitos que a gente tem que protegem a gestante é o direito ao acompanhante. O ECA diz exatamente assim, que a gestante tem direito de um acompanhante no pré-natal, no trabalho de parto e no pós-parto imediato, beleza? O ECA não fala expressamente durante o parto, ele fala durante o trabalho de parto. E há uma série de questionamentos se trabalho de parto envolve lá o momento do parto. Porque muitos entendem que o trabalho de parto é, a gente entrei em trabalho de parto, começou a sentir as contrações, começou a aumentar o ritmo das contrações, a diminuir o espaço de tempo de uma contração para outra. Eu estou em trabalho de parto. Durante o parto é o momento em que a pessoa está lá na cirurgia ou no local, enfim, para retirar o bebezinho. E aí eu vou dizer para vocês, esse item aqui foi na época muito polêmico, mas a banca, e realmente eu já vi esse posicionamento não só nesta banca, mas em outra, deu como errado o item, por entender que quando se fala em trabalho de parto, está incluindo o próprio parto também. Não só o momento que começa a sentir as contrações, mas também o momento do parto em si. Então, segundo o ECA, o acompanhante
tem que ser no pré-natal. A gestante tem direito a um acompanhante de sua livre escolha durante o pré-natal, o trabalho de parto e o pós-parto imediato, mas é normal as bancas entenderem que esse trabalho de parto engloba também o parto, o momento do parto, tá joia? Portanto, ó, esse item aqui, ó, foi dado como errado, por entender que o parto está dentro do trabalho de parto, tá bom? Está dentro do conceito de trabalho de parto. Artigo 8º é o que trata do assunto, mas bem complicado, né? Bem enjoadinho. 6. Com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, os itens é a mesma história, tá? O mesmo texto que a gente viu na questão anterior. Caso o filho de Ana necessite de internação em estabelecimento de atendimento à saúde em unidade de terapia intensiva, ou seja, um UTI, logo após o parto, deverão ser proporcionadas condições para a permanência de um dos pais com a criança em tempo integral. Absolutamente correto. Mesmo numa UTI, é assegurado o direito de um dos pais, e não os dois, permanecerem em tempo integral acompanhando essa criança que precisou desse período, né? Precisou ficar aí internada, né? Vamos assim dizer. Combinado? Então é direito sim. Vou colocar aqui no cantinho. Você vai encontrar isso aqui muito no artigo 10, que fala aí da obrigação dos hospitais. Tá bom? Tá joia? Então, é, é muito cobrado em prova, inclusive. Muito cobrado em prova. Esse item é um item que a gente vai ver demais, demais, demais. Certo? Tranquilo? Joinha. Vou deixar aqui no cantinho. Artigo 10 está dentro aí do direito à vida e à saúde. Boa, boa, joinha. Próximo item, vamos para o próximo item. Próximo item, item de número 7 também é o mesmo enunciado. Com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, digo os itens a seguir. Em razão de ter manifestado interesse em entregar seu filho à adoção, Ana terá direito à assistência psicológica somente no período pré-natal, devendo a assistência psicológica pós-natal ser garantida à pessoa que adotar o recém-nascido. Claro que não, gente. O direito à assistência psicológica deve ser assegurado às mães que manifestam interesse em entregar seus filhos para adoção, seja, seja no pré-natal, durante o parto, no pós-natal, ela precisa, obviamente, dessa assistência psicológica, principalmente depois, né? Não só antes, mas principalmente depois. Portanto, nosso item está errado. E vou deixar aqui também o artigo 8º, é o que trata aí da gestante, conforme nós já afirmamos. Belezinha? Questão inteira aí, basicamente, sobre o direito à vida e à saúde. Bora para o próximo item? Próximo item quase não passa, né? Peraí, tô aqui. Bom, agora vai. Agora vai. Próximo item, item 8º, questão de número 8. Com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, julgue o item a seguir. Por ter manifestado interesse em entregar seu filho para adoção, nos termos disciplinados pelo ECA, Ana deverá ser obrigatoriamente encaminhada sem constrangimento à Justiça da Infância e da Juventude, campeão de prova, artigo 13, que diz que as mães que manifestam interesse em entregar seus filhos para adoção devem ser obrigatoriamente encaminhadas sem nenhum constrangimento à Justiça da Infância e da Juventude. Campeão de prova isso aqui. Item 9 já foi a prova de 2015. Então, nós tivemos em 2015, eleições presidenciais foram em 2014. Então, 2015 teve processo de escolha do conselheiro tutelar. 4 anos em 2019, outro processo de escolha. Banca quem organizou foi a FGV. As opções a seguir apresentam programas socioeducativos segundo o ECA, à exceção de uma. Programas socioeducativos são as medidas socioeducativas. Lembrando-se que as medidas socioeducativas são aquelas aplicáveis aos adolescentes que cometem o tal ato infracional, que equivale, né, para um adulto a um crime ou a contravenção. Nós temos as medidas socioeducativas, por exemplo, a medida de
advertência. Depois nós temos a prestação de serviços à comunidade, é uma medida socioeducativa, prestar serviço à comunidade. Depois vem, ó, a LA, aliás, vamos seguir na ordem direitinho, a obrigação de reparar o dano. Peraí, deixa eu botar mais para cá, porque vai ficar apertado e fica ruim para a gente escrever ali no cantinho. Então, vamos botar mais para cá, tudo de novo. Que a gente está falando de medidas socioeducativas e que essas medidas socioeducativas são aquelas aplicáveis sempre que um adolescente tem que ser adolescente, tá? Criança não. Pratica ato infracional, que equivale a um crime ou contravenção para um adulto. E aí nós temos as medidas socioeducativas previstas no ECA. Primeiro, advertência, que é a medida socioeducativa mais branda, vamos assim dizer. Depois nós temos vou colocar na ordem, tá? A obrigação de reparar o dano. Mas tanto faz, a ordem anterior, essa daqui tanto faz. A prova não vai cobrar essa ordem, não. A prestação de serviços à comunidade. No hospital, numa escola, enfim, pega o adolescente e ele vai prestar serviço. Que mais? A liberdade assistida, conhecida como LA. A liberdade assistida, o regime de semi-liberdade e a medida mais gravosa, que é a medida de internação. Essas são as medidas socioeducativas. Lembrando-se que o Conselho Tutelar não pode aplicar essas medidas socioeducativas somente o juiz. Ele quer saber aquilo que é exceção, que não é uma dessas medidas, um desses programas socioeducativos. Prisão domiciliar não há nem prisão. Prisão é para o adulto. No máximo, o adolescente vai ficar em regime de internação, mas mesmo assim, eu não posso falar de prisão e nem a gente nem pode falar que o ECA não fala em regime domiciliar. Vai ser uma instituição própria que vai cuidar desse adolescente. Beleza? Então, vou dar aqui minha caneta. Pronto, semi-liberdade. Próximo item, item de número 10. Questão de número 10. Sobre a condição do aprendiz, segundo o ECA, assinale a afirmativa correta. A questão do trabalho, direito à profissionalização e à proteção do trabalho, está no ECA como direito fundamental, né, que é possível que o adolescente possa trabalhar. Artigos, vamos deixar aqui. Artigo de número 60 a 69, direito à profissionalização e à proteção do trabalho. Então, bora assinar o item correto, letra A. O aprendiz não é protegido pela legislação trabalhista e previdenciária. Errado. Errado, porque o ECA fala que a partir dos 14 anos já são assegurados todos os direitos trabalhistas e previdenciários. Falso. B. O aprendiz pode trabalhar em período noturno? Bem, gente, vamos devagarzinho. Só se o período, na verdade, o ECA proíbe o que a gente chama de trabalho noturno. Só que noturno para o ECA vai das 22 às 5 horas da manhã. Olha que loucura. Antes desse horário e depois desse horário, a lei não considera em trabalho noturno. Então, o ECA proíbe o trabalho noturno das 22 às 5. Só que aí você fala assim, Suzeli, mas 6, 7 horas é noturno e pode, não pode o noturno das 22 às 5. Mas quando o ECA se refere a trabalho noturno, e não só o ECA, mas outras leis, é o trabalho das 22 às 5. Segundo a lei, não só o ECA, mas outras leis, 7 horas, 8 horas eu não considero período noturno, ok? Então, quando a gente fala, o ECA permite, não, ele proíbe o trabalho noturno. E o que é noturno? Das 22 às 5 da manhã. Ah, mas e se ele trabalha às 7? Aí não considera trabalho noturno, entendeu? Boa. Então, letra B também está errada. Se o aprendiz, tendo 14 anos de idade, pode trabalhar? Pode. Na qualidade de aprendiz, quem tem 14 anos, a partir dos 14, já pode trabalhar. Verdadeiro. D. O aprendiz pode realizar trabalho perigoso? Claro que não, de jeito nenhum. É uma das vedações.
trabalho que seja perigoso, insalubre, penoso, que prejudique a sua formação, tudo isso é proibido. E letra E, o aprendiz pode trabalhar em horários em locais prejudiciais à sua formação? Claro que não. Letra C é o item correto aqui, ó. Todos os itens estão aqui nesses artigos que são o do trabalho. 11. A autoridade policial de uma cidade satélite do Distrito Federal, em uma segunda-feira, encaminha um adolescente infrator a uma entidade que mantém programa de acolhimento institucional, visto que a delegacia não possui instalações adequadas para alojá-lo. O juiz da infância e da juventude somente estará na cidade na próxima quarta-feira. Caso o responsável pela instituição aguarde até quarta-feira para realizar a comunicação da presença do adolescente, haverá alguma violação aos termos estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente? Essa questão é muito boa. É, toda criança ou adolescente que é encaminhado para uma entidade de atendimento, uma instituição de acolhimento, mais conhecida como abrigo, para ser recebido, tem que ter uma guia, que é a guia de acolhimento expedida pelo juiz. Ok? Então, vamos supor que aqui é uma instituição de acolhimento, acabou de chegar o menino ali, viu o policial com o menino, eu vou perguntar, cadê a guia de acolhimento que veio lá do juiz mandando eu acolher? Porque não é assim. A gente abre uma instituição, pode vir criança, porque essa instituição tem que ser fiscalizada, cadastrada, registrada e etc. Porque sabe-se lá Deus o que um doido vai fazer com uma criança ou adolescente. Então, essas instituições são devidamente acompanhadas, fiscalizadas, registradas, cadastradas, e aí elas só podem receber criança e adolescente quando o juiz encaminha. Mas, excepcionalmente, não é possível, como, por exemplo, numa situação dessa. O menino foi pego pelo policial no final de semana, às vezes de madrugada, não tem como, juiz, eu levo ele para onde, juiz? Enfim, nesse caso, qual é a medida a ser prevista no ECA? Que esta autoridade, como no caso policial, realmente encaminhe para uma instituição de acolhimento, porque não pode prender o menino na cadeia normal e ele também não vai levar o menino para casa dele, tá? E aí encaminha lá para a instituição, cadê a guia de acolhimento? O policial vai dizer, não tem, porque olha o horário, minha filha, final de semana, feriado, de madrugada, não tem como pegar com o juiz. Nesse caso, a instituição acolhe a criança, mas ela tem o prazo de 24 horas para comunicar à Justiça da Infância e da Juventude. Ah, mas o juiz só chega na quarta, mas tem que ir lá comunicar. Alguém vai estar lá, alguma autoridade vai estar lá. Inclusive, se for o caso, para entrar em contato com o juiz plantonista. Então, prazo de 24 horas e não esperar até quarta-feira. Então, ele fala: caso o responsável da instituição aguarde até quarta-feira, que era a segunda, tá vendo? Quarta-feira para realizar a comunicação da presença do adolescente, haverá alguma violação? Com certeza vai ter, então eu vou tirar o não. Sim, pois o prazo é de 48? Não. Sim, pois o prazo é de 24 horas. Sim, já que a comunicação não. Tem 24 horas para poder fazer a comunicação. Então, letra C é o item correto. 12. O juiz da infância e da juventude recebeu uma criança que vivia cheirando tiner e dormindo pelas ruas, determinando seu recolhimento institucional, onde ficaria pelo período de quarentena. Passadas 2 semanas, a entidade elaborou um plano individual de atendimento visando a reintegração familiar daquela criança. Então, o juiz recebeu uma criança e caminhou ela para um acolhimento institucional, para um abrigo, para uma instituição. Essa instituição, depois de 2 semanas, ela elaborou um plano individual de atendimento da criança, quem é ela, qual a situação dela, de onde ela veio, qual é o problema que ela teve. E esse plano tem que realmente ser feito visando a reintegração familiar, que na medida do possível ela retorne para sua família. Mas, gente, ó, isso tem que ser feito imediatamente. Não pode esperar 2 semanas. Enquanto isso, essa criança está fazendo o quê? Está sendo tratada de que forma? Plano individual, a gente saber quem é ela, o que que ela precisa, se ela precisa de um tratamento psicológico, se ela precisa de um acompanhamento para dependência química. Então, esse plano individual tem que ser imediato. E aí o item pergunta: esse procedimento foi correto? Esperar 2 semanas para elaborar o plano individual? Não, então eu já vou tirar onde tem sim. Não, o plano individual de atendimento deve ser executado imediatamente quando há acolhimento da criança. Letra A é o item correto. E a letra D fala: não, nos termos da lei, a criança tinha que permanecer no período integral de quarentena na instituição, sendo esse o prazo da entidade para elaborar o plano de. Não, tem que ser imediatamente. Falso. Se você quiser dar uma geral nessas entidades de atendimento, a gente tem
a partir do artigo 86. Mais precisamente, vamos pegar aqui, ó, artigo 90, é o que fala, inclusive aqui, ó, essa questão desse prazo aqui, esses dois itens, a gente tem resposta aí que a gente pode utilizar os artigos 90 a 94, que aí você tem todo sobre essas entidades de atendimento. 13, Claudinei, adolescente que foi recolhido das ruas, visto que estava mendigando, foi encaminhada ao juizado da infância e da juventude, pois apesar de penalmente inimputável, está sujeito às medidas previstas no ECA, com certeza. Esse adolescente, após a apreciação da autoridade competente, letra A, será advertido, pois a mendicância é um ato infracional, será internado em estabelecimento educacional para ressocialização, C, deverá prestar serviço à comunidade para ressocialização. D, sofrerá liberdade assistida. Liberdade assistida para que seja acompanhado na conduta. É, é, deverá ser encaminhada aos pais ou responsáveis, já que a mendicância não é um ato infracional. E, gente, ó, item correto, mendicância é considerado como um ato infracional ou não é um ato infracional? Certo ou errado esse item? E, gente, ó, esse item correto, letra correta, é a letra E. Será advertido, pois a mendicância não é um ato infracional. Será internado em estabelecimento. A internação depende do cometimento, gente, de um ato infracional. Deverá prestar serviço à comunidade? Também não, gente, porque prestação de serviço à comunidade é medida socioeducativa quando quando o adolescente comete um ato infracional. Sofrer a liberdade assistida? Também não, porque não é ato infracional. Letra E é o item correto. Tá bom? Então vai ser encaminhado para os pais ou responsáveis, vai para um tratamento médico, psicológico, psiquiátrico, inclusive o próprio conselho tutelar pode fazer isso. 14. O juiz da infância e da juventude, ao analisar o ato infracional equiparado ao crime de roubo praticado por um adolescente, aplica a medida socioeducativa de semi-liberdade, ficando a entidade de atendimento encarregada da execução dos programas destinados ao infrator, que só poderá ser realizado não, infrator que só poderá realizar atividades externas com a autorização do juiz. Hum, hum. E aí? Já tô estranhando aqui um pedacinho da questão, mas tudo bem. Bora continuar a fingir que não vimos esse detalhezinho, porque a gente não precisa de autorização do juiz para exercer atividades externas, não precisa não. Mas tudo bem, bora continuar. É, A esse respeito, assinale a alternativa correta, letra A. O procedimento é compatível com o delineado no ECA, ou seja, que procedimento? Que ele só possa exercer atividades externas com autorização do juiz? Falso. É incompatível. Não precisa, a gente, de autorização. Que tipo de atividade semi-liberdade? Aquela situação que, por exemplo, o adolescente fica um período internado e outro fora. E, pessoal, para exercer atividades externas, um inglês, um judô, um curso, não depende de autorização judicial, tá bom? Então, a conduta, o procedimento está errado, porque não haveria necessidade dessa autorização judicial. Letra B. O procedimento está correto, exceto quanto à necessidade de autorização do juiz para o adolescente realizar atividades externas. Aí, beleza. Se cometeu um ato equiparado a crime, pode ser aplicada a medida socioeducativa sem liberdade? Pode sim. E o adolescente ele pode exercer atividades externas sem precisar de autorização judicial. Se o atendimento ou a entidade de atendimento não tem atribuição para planejamento e execução dos referidos programas. Tem sim. Falso. D. O adolescente que praticar ato infracional equiparado ao crime de roubo nunca será aplicada a medida socioeducativa semi-liberdade. Falso. Gente, ó, o juiz vai definir. A semi-liberdade pode ser aplicado, por exemplo, quando o adolescente comete um roubo? Sim, inclusive como medida de gradação. Então, roubo é quando alguém subtrai algo de outra pessoa com grave ameaça ou violência. E aí é considerado grave. E aí o ECA permite a internação mesmo.
onde fica privado de liberdade adolescente. Mas é possível que numa espécie de gradação de pena da internação ele vá para semi-liberdade, tendo praticado um roubo, para que ele vá literalmente se adaptando, se ressocializando. Então, pode sim, quando ele fala que nunca será aplicado, está errado. E letra E, o procedimento está incorreto, sim, pois no regime de semi-liberdade, o adolescente jamais poderá realizar atividade externa. Falso, pode sim. A semi-liberdade, ela está prevista no artigo 120 a 125. Deixa eu ver não, 120 só. 121 em diante já é a internação, tá bom? 15. Bartolomeu, morador da cidade de Taguatinga, reuniu sua família para passar as férias de fim de ano em uma praia do Rio de Janeiro. Nicanor, 10 anos, filho de Bartolomeu, pediu ao pai para levar dois coleguinhas da escola, da mesma idade, moradores da mesma região, para a viagem. Os pais da criança consentiram, mediante autorização de próprio punho, com registro no juizado de menores. Beleza. Juizados de menores a Justiça da Infância e Juventude. A respeito da viagem das crianças acompanhadas dos pais, com base no ECA, assinale a afirmativa correta. Esse é um artigo que eu acho um dos mais tops, mas é um artigo que o pessoal sempre fica muito, muito em dúvida, que é o artigo 83, que fala sobre essa questão da autorização para viajar, de alguém levar crianças e adolescentes que não são seus filhos. Se pode, se não pode, se tem autorização, se não tem autorização, enfim. A ideia é que com menos de 16 anos, nenhuma criança ou adolescente pode viajar desacompanhado dos pais ou sem autorização judicial. Ou vai com os pais, ou então tem quem leva, que não é o pai e a mãe, tem que ter autorização judicial. Exceto se tratar, por exemplo, de parentes até o terceiro grau. Aí não precisa nem de ordem judicial, nem de autorização dos pais, desde que você identifique que é parente até o terceiro grau. Por exemplo, os avós levarem os netos. E aí, ó, tá aqui, a minha neta, sou parente de segundo grau, os avós são parentes de segundo grau dos seus netos. Tá aqui o nome, documento, a certidão de nascimento, onde o meu nome como mãe da mãe dela, então beleza. Se tiver acompanhado de parentes até o terceiro grau, não depende nem da presença dos pais, nem a autorização deles e nem a autorização do juiz. Basta provar que é parente até o terceiro grau. Ou então que seja autorizado pelos pais. Alguém que tem uma autorização com firma reconhecida em cartório, na Justiça da Infância e da Juventude, dizendo: olha, os pais me autorizaram a viajar com essa criança. Então, nesse caso, eles não, o Bartolomeu, que tem autorização dos pais, não precisa de autorização judicial, tá bom? Portanto, vamos ver se a gente acha o item correto. Letra A, a viagem está certinha. Letra A, a viagem poderá ser autorizada sob responsabilidade de Bartolomeu, maior de idade, desde que haja expressa autorização do juiz. Não precisa, porque os pais já autorizaram. A autorização do juiz seria somente se os pais não tivessem autorizado. B. A viagem somente será autorizada pelo juiz se os coleguinhas de Nicanor estiverem acompanhados de ascendente ou colateral até o terceiro grau. Não, que nem precisava de autorização do juiz se tivesse um parente até o terceiro grau. C. A viagem será possível dispensando-se a autorização do juiz ou a manifestação expressa dos pais? Não, tinha que ter a dos pais, ou do juiz ou dos pais. D. A viagem será possível já que os coleguinhas estarão acompanhadas de Bartolomeu e com expressa autorização dos seus pais. Letra D é o item correto. E letra E, a viagem será possível desde que dentro do território nacional, dispensando-se a autorização do juiz ou dos pais, requisitos estes que somente seriam exigidos apenas para a viagem ao exterior. Claro que não, né? Essa pessoa fizer uma arte com essa criança. Então, o item está errado. 16. A criança X é filha de pais dependentes químicos e traficantes de substâncias entorpecentes, não tendo os avós, outros parentes ou amigos que possam exercer sua guarda, como forma de protegê-la do ambiente evidentemente nocivo ao em que está sendo criada. A respeito dessa situação, tendo como parâmetro exposto no Estatuto da Criança e Adolescente, no que tange ao direito à convivência familiar saudável e protegida, é correto afirmar que, letra A, a criança X será imediatamente colocada sob a guarda de família substituta de forma irreversível? Claro que não.
a guarda não tem. A menina tem pais que são viciados. Não tem nenhum parente, nenhum amigo próximo que possa cuidar. Então a gente pode conceder a guarda dela para uma outra pessoa? Pode, mas a guarda é revogável, de forma irreversível, não. B. Caso o pai e a mãe da criança X sejam privados de liberdade, essa não poderá visitá-los? Falso, pode sim. Mesmo os pais privados de liberdade, a criança, adolescente pode visitá-lo sim, pode ir sem precisar, inclusive, de autorização judicial. Pode fazer a visita sim. O ideal é que conviva mesmo com seus pais, mesmo eles não sendo boas pessoas porque cometeram crimes. C. Caso a criança X seja posta em programa de acolhimento institucional, não poderá permanecer por período superior a 2 anos, salvo autorização judicial comprovada, por comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse. Gente, ó, nesta época aqui, sim, o prazo da internação não poderia passar de 2 anos, mas em 2017 nós tivemos uma alteração no ECA que dizia que o prazo teria que ser de no máximo 18 meses, que é o que vale hoje. Hoje, criança ou adolescente em programa de acolhimento lá no abrigo não pode permanecer por mais de 18 meses. Na época, em 2015, essa letra era a correta, porque em 2015 o acolhimento não poderia ser superior a 2 anos. Hoje ela estaria errada. Hoje o prazo é de no máximo 18 meses, salvo autorização expressa do juiz. Então, esse seria o gabarito correto, tá bom? No gabarito oficial, essa letra é a correta, mas eu repito, isso lá em 2015. 2 anos depois, 2017, esse prazo de 2 anos passou a ser 18 meses. Então, uma criança que está no abrigo, ela não pode ficar lá acolhida por mais de 18 meses. A não ser que o juiz entenda, justifique que é melhor que ela fique lá. É o que nós temos hoje no Brasil e muito. Um monte de criança, tu pergunta lá, quanto tempo você está aqui? 2 anos, 3 anos, 4 anos. Mas é porque, pelo seu superior interesse, era melhor que ela ficasse lá. Por quê, professora? Porque não tem, às vezes, como retornar para os pais e não apareceu ainda ninguém para adotá-la. Tá bom? Então, o gabarito era esse. E agora, qual vai ser? Agora não vai ter gabarito essa questão. Por quê? Porque houve uma alteração em 2017. Tá bom? Mas, professora, por que que você colocou a questão mesmo assim? Primeiro, para você tomar muito cuidado, porque se você pegar uma questão, estiver estudando, pegar provas mais antigas, você vai perceber que algumas coisas vão estar desatualizadas, como esse item. Então, a gente já fica atento. Quando você não encontrar nenhum item dessas questões mais antigas, é porque o ECA deve ter sido alterado. Exatamente. Tá bom? Então, essa letra era para ser a letra correta. Foi considerada a correta na época lá. D. Os pais da criança, ainda que comprovem não mais serem usuários e traficantes de drogas, caso não demonstrem ter recursos materiais, serão suspensos do poder familiar? Não, não. A falta de dinheiro, de recursos materiais, não é motivo suficiente para a suspensão da instituição do poder familiar. E letra E. Desde quando a criança X é posta à disposição para a colocação em família substituta, há a decadência absoluta do direito de manutenção ou reintegração da criança à família natural. Ele está dizendo que a partir do momento que a criança é colocada lá no abrigo, desculpa, numa família substituta, a decadência, que é a decadência? Perda do direito. A perda do direito e perda absoluta do direito de manutenção ou reintegração para sua família. Falso. A gente pode colocar a criança numa família substituta temporariamente até os pais se recuperarem e voltarem a terem condições de criar essa criança. Então, letra E está errada. Professor, e qual é a correta? Era, gente, na época, tá bom? Era, a gente já comentou. Era a letra C, que deixou de ser porque houve uma alteração em 2017. Mas era a letra C, tá bom? Item 17. Julieta, 19 anos, solteira, tem grande afeição pela criança Ellie, de 9 anos, filha de sua vizinha Mirtz, com pai desconhecido. A mãe da criança decide retornar à sua cidade natal e pretende deixar a criança Ellie com Julieta para adoção. Partindo da temática do disposto expressamente no ECA, assinar a afirmativa correta. Não poderia ser assim esta adoção, né? Mas finge que, né? Mas não pode ser assim, tem que cadastrar a criança, não é escolher. Isso é adoção brasileira, escolher uma mãe e deixar, pronto, é você que vai adotar. Não é assim que funciona. Assinar a alternativa correta, letra A. Julieta não poderá adotar a criança Ellie por ser solteira e ter 19 anos. Claro que não tem problema ela ser solteira. O problema não é ser solteira.
A adoção é possível ser feita por qualquer pessoa, independente do estado civil, e desde que ela tenha mais que 18 anos. B. Julieta ainda não poderá adotar a criança L, mas poderá requerer a medida assim que tiver 21 anos completos e a comprovação de renda. Não, como se 21 fosse requisito. Não. A partir dos 18 anos, qualquer pessoa, independente do estado civil, pode adotar. Letra D. Julieta não está apta a buscar judicialmente a adoção da criança L, já que não possui a diferença de idade mínima exigida por lei entre adotante e adotado. Ó. A diferença, entre a adotante, que é a Julieta, e a criança, que é a Ellie, que tem 9 anos, e a Julieta tem 19 anos. Essa diferença aqui, ó, deveria ser de 16 anos. Você vai perceber que não. A diferença é de 10 anos, então não pode adotar por conta da idade, dentre outros fatores por conta da idade. E letra E, a diferença de idade não tem, não possui diferença da idade mínima. Qual é o mínimo? 16 anos. Tem essa diferença mínima? Não, não possui. Então o item está correto. E letra E, Julieta poderá adotar a criança L, mas é medida revogável. A adoção pelo ECA é irrevogável. Letra D é o item correto. 18. A respeito das condutas ilícitas descritas no ECA, assinale V para afirmativa verdadeira e F para falso. Comete crime o professor de ensino fundamental que deixar de comunicar à autoridade competente os casos que envolvam maus tratos à criança. Gente, não é um crime, é uma infração administrativa. Professor que deixa de comunicar ao dirigente da escola que há uma suspeita de maus tratos, ele está cometendo uma infração administrativa que vai gerar uma multa de 3 a 20 salários mínimos, tá bom? Então não é crime, é uma infração. O segundo diz assim, ó, comete infração administrativa o hotel que hospeda um adolescente desacompanhado dos pais ou responsável sem autorização deles ou da autoridade administrativa. Verdadeiro. É uma infração administrativa, não é um crime. Também sujeita a multa e às vezes até a interdição do estabelecimento. Sem os pais, sem autorização, não pode hospedar. E o terceiro, comete crime a emissora de TV que transmite espetáculo em horário diverso do autorizado ou sem aviso de sua classificação. Não é um crime, é outra infração administrativa. A emissora de TV que não coloca lá, né, o aviso do horário, da classificação, então V não, FVF letra B de bola. B de bola é o item. As medidas, as infrações estão no artigo 245, tá bom? 19. Com relação às atribuições do Conselho Tutelar expostas no ECA, assinar a alternativa incorreta é o artigo 136, que traz as atribuições do Conselho Tutelar muito cobradas em prova. Letra A. Expedir notificações e requisitar serviços públicos na área de saúde, previdência, trabalho e segurança é uma competência? É sim. B. Promover a execução de suas decisões que somente podem ser revistas pelo judiciário a pedido do MP? Não, gente. Só o próprio judiciário pode e qualquer pessoa pode pedir a revisão do ato do conselho tutelar para o juiz. Não tem que ser a pedido do Ministério Público, não. Letra B já está errada. C. Aconselhar pais responsáveis e encaminhá-los para um tratamento é medida do conselho? Sim. Requisitar certidão de nascimento e de óbito da criança quando necessário? Sim. Representar, que é denunciar a autoridade judiciária nos casos de descumprimento justificado de suas decisões? Certinho. Letra B é aquilo que não precisa ser a pedido do Ministério Público. Qualquer pessoa pode pedir a revisão de um ato da Justiça, de um ato do Conselho Tutelar. Não há necessidade do Ministério Público. E a 20, a respeito da colocação em família substituta na forma de adoção, nos termos descritos no ECA, assinar a afirmativa correta, letra A. A apresentação de declaração de renda é facultativa para o pretendente à adoção? Não precisa, nem facultativo, nem obrigatório, gente. Para adotar, basta ser maior de 18 anos, independente do estado civil e de renda e etc, etc. B. A mãe que entrega seu filho para adoção comete infração administrativa? Não, não comete nada, gente. O ECA prevê isso como um direito dela. Não é um ato infracional, não vai ser punida, muito pelo contrário. Antes ela entregue do que faça o pior com o bebezinho. C. A adoção por procuração é admitida quando atender ao melhor interesse? Não. Dá uma olhada no artigo 39, artigo 40, 42. A adoção não pode se dar via
procuração. D. Toda criança e adolescente em acolhimento familiar deve ter sua situação reavaliada no máximo a cada 6 meses. Gente, ó. Aqui em 2015 eram 6 meses. Hoje, isso aqui foi alterado para 3 meses. Esse item foi na época, dado como correto. Hoje não é mais, hoje mudou e agora são quanto? 3 meses. A cada 3 meses tem que reavaliar a situação da criança ou adolescente que está acolhido. Tem que ir lá ver como ela está, se for o caso, tirar, trocar do acolhimento familiar, de uma família acolhedora, uma família que vai cuidar dessa criança durante um período. E letra E, no processo de adoção, o marido não pode adotar o filho da esposa? Falso, isso aqui é adoção lateral. Marido aqui, ó, que adota o filho, professora, mas eles não são casados. Gente, mas esse filho é filho dela, ou seja, ele é o enteado. E o padrasto, o marido da mãe, pode adotar o enteado? Pode, falso, esse item está errado. Tranquilo, gente. Então, fechamos aí nossa listinha de questões das provas de Conselho Tutelar. A última é a penúltima aplicada aqui no Distrito Federal, as questões do ECA. A prova não foi só isso, tá? As provas, né, que foi 2019, 2015, teve outras questões das outras legislações que também envolvem criança e adolescente aqui no DF e em âmbito nacional. Tá? Mas aí a gente deixa para uma próxima aula. Caso você tenha visto esse vídeo, se você vai fazer prova de conselheiro tutelar em algum município e quer que eu separe as questões e faça aqui, comenta aqui nesse vídeo, tá bom? Beijo, gente, até a próxima.